pessoal, estamos voltando aqui a mais uma videoaula e agora a gente vai abordar o assunto, né, de escalas termométricas, né, que faz parte aí do ramo da termodinâmica, certo? Então, para isso a gente vai resolver, né, solucionar dois problemas que já foram passados, né, em concursos para professores, um do Instituto Federal de Tocantins, né, e o outro da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Ok? Então, vamos aqui às questões. Então, aqui na primeira questão que a gente vai analisar, né, ela fala o seguinte, né, essa questão é do Instituto Federal do Tocantins, né, foi destinada ao concurso de professor, né, e ela fala o seguinte, né, um termômetro, né, graduado em uma escala qualquer, né, e que chamaremos, né, de B, tem as seguintes indicações para os pontos de fusão do gelo e ebulição da água. Então, para o ponto de fusão do gelo, né, ele estabeleceu 25 graus B e para a ebulição da água 125 graus B. Assinale a alternativa que indica a temperatura correspondente a 95 graus B na escala Celsius, certo? Então, esse exercício ele é interessante porque ele aborda o tema de conversão entre escalas. A gente sabe que existe várias escalas, né, utilizadas, né, em diversos países, e existem também as escalas mais conhecidas, né, como a escala Celsius, né, que é usada amplamente em todos os países. Temos também a escala Fahrenheit e a escala, né, do sistema internacional, que é a escala Kelvin, certo? Muitos alunos, né, às vezes, de forma, né, um pouco não aconselhável, tendem a decorar essas conversões, né? O recomendável é que ele, né, tenha o conhecimento de como fazer essas conversões utilizando os conceitos da termologia, né? Conceitos de quê? De ponto fixo, conceitos, né, de equilíbrio térmico, né, e conceitos, né, de analisar quais são as grandezas, né, que são alteradas quando a temperatura é alterada, certo? Então vamos aqui resolver essa questão, né? Então os dados, né, que ele deu na questão foram os pontos fixos, né? O que são pontos fixos? São os pontos onde a temperatura, né, ela é sempre bem definida seja para qualquer termômetro ou escala, né, que você vai utilizar, né? O Celsius, né, da escala Celsius, ele utilizou os pontos fixos de tanto de ebulição como de fusão, né, da substância água, certo? Tudo isso a uma mesma pressão, no caso, né, uma ATM, que é a pressão ao nível do mar, certo? Então vamos aqui, como a gente procede, né, para resolver esse tipo de questão, né? Então é o seguinte, a gente vai fazer um esquema aqui dos termômetros envolvidos, né? E a primeira coisa a considerar é que esses termômetros eles sejam iguais, né? Eles sejam idênticos, né? Porque aí qualquer alteração, né, na substância termométrica, elas vão indicar, né, uma mesma leitura, né, para cada temperatura envolvida. Então aqui, ó, nós temos um esquema, né, de um termômetro. Você vai imaginar, né, essas duas linhas como o termômetro. Aqui eu vou simbolizar como um bulbo, né, onde fica a substância termométrica, que pode ser mercúrio, né, o famoso mercúrio, ou álcool etílico, né, que é utilizado também. Então eu vou simbolizar aqui a minha substância, né, termométrica utilizada. A gente sabe que quando determinadas substâncias, quando sofrem variações de temperatura, elas costumam se dilatar,
né? É o que ocorre aqui no nosso termômetro. Então, prosseguindo aqui, eu vou indicar os pontos fixos, né, dos dois termômetros, né? Eu vou indicar aqui o ponto fixo aqui e outro aqui, certo? Então, os pontos fixos dados na questão é o que? Fusão do gelo, né? Então, eu tenho aqui fusão do gelo e tenho aqui ebulição da água, né? Ebulição da água. Ok? Pronto, então eu vou dar nomes, né, aos nossos termômetros. Então eu vou chamar isso aqui de termômetro na escala Celsius e o termômetro aqui na escala B, que é dada na questão. Certo? Então você tem que saber, né, lembrar que o ponto fixo, né, de fusão do gelo, o Anders Celsius, né, que é o astrônomo lá sueco, ele resolveu definir, né, aqui o ponto 0, né, para fusão do gelo, como a gente conhece, né? E para ebulição da água, 100. Né? Existe até na história, né, da termodinâmica que o Celsius, né, quando ele elaborou essa escala, ele fez esses valores invertidos, né? Na verdade, para a ebulição da água, ele colocou 0 e 100, né, para fusão do gelo, numa tentativa de eliminar os valores negativos. Aí só depois, né, depois da morte dele, que houve, né, essa inversão dos valores. Certo? Então vamos agora colocar aqui os pontos fixos, né, para a escala B. Então aqui a gente tem para a fusão da água 25 e aqui para a ebulição da água 125. Certo? Bom, então a gente vai pensar no seguinte experimento, né? Se eu tenho dois termômetros idênticos, né, porém com marcações, né? A gente sabe que a escala é a marcação, né, que vai estar escrita lá no nosso termômetro para facilitar a nossa leitura. Então imagine que você pega esses dois termômetros que são fabricados, né, de forma idêntica e colocar num sistema com a mesma temperatura. O que é que vai ocorrer? Com um determinado tempo eles vão entrar em equilíbrio, certo? E entrando em equilíbrio, né, o que é que vai acontecer com a nossa substância aqui? O que é que vai acontecer com ela? Ela vai dilatar, né? Então, dilatando, né, ela vai mostrar uma das dimensões aqui mais evidentes, né? Então, esse outro termômetro aqui vai dilatar também com a mesma dimensão, certo? Essa dimensão aqui qualquer que eu estou colocando aqui, certo? Que eu vou chamar, como eu não sei, né? Eu vou chamar ela de TC, né? Temperatura na escala Celsius, e vou chamar aqui de TB, certo? Então, ora, se os termômetros eles são idênticos, então esse comprimento aqui, ó, esse comprimento marcado lá na minha escala, né? Lá no meu termômetro, esse comprimento aqui, ele é igual tanto para o termômetro na escala B como na escala Celsius, né? Então, como no nosso experimento aqui, quando eu coloquei os dois termômetros, eles vão indicar a mesma dimensão, aqui ó, a mesma dilatação, né? Então eu posso relacionar a minha equação, certo? De que forma, né? Eu vou pegar essa distância aqui de 0 a 100, né? E vou estabelecer o seguinte, certo? Então eu tenho aqui 100 menos 0, né? Que é o valor aqui inferior da minha escala, né? E vou dividir por TC menos 0. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu peguei esse comprimento aqui que vai de 0 a 100 e dividi pelo esse comprimento de TC a 0. Dividi por esse comprimento aqui, ó, né? Certo? De TC a 0. Ora, essa divisão, ela vai ser exatamente igual para o termômetro B, porque eles têm a mesma dimensão e são idênticos, né? Então, eu posso fazer aqui da mesma forma, né? Então, eu vou ter 125 menos 25 e
TB menos 25, certo? Então, com isso, né, agora eu posso relacionar e encontrar valores, né, de conversão para ambas as escalas. Então, fazendo aqui, ó, eu posso melhorar essa minha equação, né, ó, 100 menos 0 vai dar 100, né? Gente, vai dar 100, dividido por TC menos 0 vai ser o próprio TC, né? 125 menos 25 vai dar 100, né, aqui, e por fim TB menos 25, certo? Então aqui, ó, se eu multiplicar, né, os meios e os extremos, né, nessa igualdade aqui entre essas duas frações, eu vou obter, né, eu vou multiplicar nessa forma aqui, né, e vou obter a seguinte relação. Eu posso simplificar o 100 aqui, né, o 100 tanto nesse membro como no outro. Para isso é só multiplicar pelo inverso de 100, né, multiplicar 1 sobre 100, então ele vai ficar igual aqui, igual a 1, né, tanto aqui como aqui. Então multiplicando, né, e fazendo as simplificações, eu vou ter que TC, né, vai ser igual a TB menos 25, certo? Então esta equação aqui é a equação de conversão entre as duas escalas, né? Essa simples equação aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apenas substituir o valor que ele quer na questão, né? Que no caso é a temperatura de 95. Né? Então, substituindo aqui, eu vou ter que a temperatura, né, na escala Celsius relacionada à temperatura na escala B, substituindo, eu vou ter 95 menos 25. Certo? Então, isso aqui vai ser exatamente igual a 70 graus Celsius. Então, esse valor aqui é o valor correspondente, né, que a questão solicita. Né? TC igual a 70 graus Celsius. Então, vejam que, da mesma forma, a gente faz essas relações tanto para a escala mais famosa, como a Fahrenheit, e a escala Kelvin, né, que é a escala do SI. Então, o item correto seria aqui o item D, né, o item D de dado. Então, vamos aqui agora ao próximo, né? O próximo exercício, né, a próxima questão é da Secretaria, né, de Educação de Goiás, também é um concurso para docente, e eu escolhi porque fala sobre o mesmo assunto, são questões bem parecidas. Né? Então a questão diz o seguinte, né, o Polo Sul é bem mais gelado que o Polo Norte. Por lá, a temperatura média no verão não costuma passar dos menos 35 graus Celsius. O Norte é mais quentinho, registrando médias de 0 graus Celsius nos períodos de calor. Há vários motivos para essa diferença. Né? Então, essa aí é uma constatação aí da revista, né, Mundo Estranho, certo? Então, vamos continuar aqui a nossa questão. Um glaciologista do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, utiliza para registrar as temperaturas um termômetro calibrado em uma escala desconhecida X. Os valores do ponto de fusão e de ebulição desse termômetro são, respectivamente, 20 graus X e 110 graus X. Então, com base no texto e no caso hipotético acima apresentados, assinale a alternativa que apresenta a equação de conversão entre uma dada temperatura na escala X, uma temperatura na escala Celsius e o valor da temperatura de menos 35 graus Celsius na escala X. Então, veja que uma questão é bem parecida, né? Só que aqui ele pede duas coisas. Né? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema da questão anterior. Né? A gente vai colocar aqui os nossos dois termômetros igualmente. Né? Vamos desenhar ele aqui, certo? Um esquema. Né? Esquemazinho aqui de dois termômetros.
né? E vamos traçar os pontos, né, dados na questão. Aí você marca aqui no inferior, né, na parte inferior, os pontos fixos, né, e na parte superior também. Então, na parte inferior eu vou colocar quem? O ponto fixo, né, fusão do gelo, né? Veja que na questão ele não diz qual é a substância, né? Ele diz apenas fusão e ebulição, né? Mas a gente já entende, né, que é a fusão do gelo. E aqui a ebulição da água, né? Até porque esses foram os pontos fixos escolhidos, né, pelo Anders Celsius, né? Então eu tenho aqui ebulição da água, né? Ok? Então novamente eu vou dar os nomes aqui ao termômetros, né? Vou chamar de 0C para a escala Celsius e 0X para a escala, né, 0 grau X para a escala X, né? Então, grau C, né, no grau Celsius, né, para a fusão do gelo eu tenho 0 e aqui para a ebulição da água eu tenho 100. Mas na questão, né, na escala X, ele deu para a fusão do gelo 20 e para a ebulição da água 110, né? Novamente a gente sabe, né, que todo termômetro ele tem que ter uma substância, né, termométrica, né? No caso aqui a gente tem um líquido, né? Pode ser o mercúrio, já que o mercúrio é um metal, mas na temperatura ambiente ele se comporta, né, como líquido. Ou pode ser o álcool etílico, né, que é utilizado aí em laboratórios, certo? Esses dois, né, são os mais famosos aí, substâncias para a fabricação de termômetros, né? Então, novamente, né, a gente vai, né, estabelecer uma temperatura aqui qualquer. A gente está vendo aqui o nosso líquido dilatando, né? Uma temperatura desconhecida, certo? Então coloquei aqui com a cor diferente para você identificar, né, a substância. Então aqui a gente vai chamar de, novamente, né, TC, e aqui fica TX, certo? Então agora a gente vai fazer aquela mesma relação, né? As relações dos comprimentos, né? Já que os termômetros são idênticos, né? E eles têm que ser idênticos, porque se eles não forem idênticos, aí os valores, né, vão ser alterados, né? Então aqui, ó, a relação que vamos obter aqui vai ser o quê? 100, né, menos 0, novamente, que é essa distância maior aqui, dividido por TC menos 0, né? Essa razão vai ser exatamente igual à razão dada aqui no termômetro da escala X, né? Que no caso vai ser 110 menos 20 dividido por TX menos 20, certo? Aí você vai agora, né, ajeitar aqui a sua equação, né? Então aqui 100 menos 0 eu tenho 100, né? TC menos 0 eu tenho apenas TC. Aqui 110 menos 20 eu vou ter 90, né? Tudo isso aqui dividido por TX menos 20, certo? Então aqui, como eu tenho duas frações, eu vou multiplicar aqui meios e extremos, né, para a gente poder simplificar, né, o nosso resultado. Então, ó, como ele quer TX, né, ele quer uma função de conversão em que o TX, né, é a variável principal, então eu vou colocar aqui 100, né, vou multiplicar 100 multiplicado por TX menos 20, vai ser exatamente igual, né, a 90 TC, né, 90 TC, certo? Então aqui, agora eu vou multiplicar, né, aqui no parênteses, vai ficar 100 TX menos, né, multiplicando aqui, vai ficar 100 vezes 20
eu tenho 2000, né? E aqui 90 TC, certo? Como eu quero, né, obter o TX, eu tenho que fazer uma simplificação aqui, né? Então eu vou pegar toda essa equação aqui e vou dividir, né? Vou dividir ela por 100, né? Vou dividir todos os termos aqui por 100, uma forma de simplificar. Então o primeiro termo lá, 100TX dividido por 100, vai ficar TX, né, menos 20, né, menos 20, igual a 90 dividido, né, por 100. Né? No caso aí ia ficar 0,9. Né? Então 0,9 é a mesma coisa que 9 sobre 10, né? Já que lá nos itens ele coloca em fração. Né? Então eu vou colocar aqui TC. Então agora eu vou só isolar aqui o meu TX. Né? Isolando o TX, eu tenho que TX, que é a temperatura na escala X, vai ficar 9 sobre 10 TC mais 20. Certo? Então, a gente já simplificou ao máximo. Você poderia colocar 0,9 aqui, né? Pode ficar à vontade, né? Então, a relação de conversão, a expressão de conversão é essa. Certo? Essa é a primeira parte. Agora ele quer, né, que você encontre a temperatura, né, relacionada a menos 35 graus Celsius na escala X. Então o que você faz? Você apenas vai substituir, né, menos 35 nessa equação aqui. Né? Então o meu TX vai ser igual a quê? 9 sobre 10. A temperatura é menos 35, né, graus Celsius. Eu vou colocar aqui só para visualizar melhor, mais 20. Certo? Então, 9, né, vezes menos 35, né, vai dar o valor de 315. Né? 9 vezes menos 35 vai dar menos 315. Dividido por 10 vai dar menos 31,5 mais 20, né? Eu vou obter o seguinte resultado, né? Que TX, né, TX vai ser igual a menos 11,5 graus, né, na escala X, né, que é a escala hipotética aí dada na questão. Então o resultado, né, seria isso. Certo? Então, voltando lá aos itens, né, nós teríamos, né, o item D como resposta correta. Certo? Então, o item D aqui seria esse, né? Ok? Então, a resposta correta seria o item D aqui. Deu uma travadinha aqui, né? Ok? Então, essas são as questões, né, que eu queria mostrar para vocês. Né? Espero que tenham gostado, né? Como eu falei, essas questões de conversão de escala, então é interessante que você faça, né, que você decore. Né? O importante é que você entenda como funciona os termômetros, né, e como você faz para relacionar essas escalas devidamente. Certo? Então vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima videoaula. Ok? Até mais.